dia a todos, que Jesus nos abençoe nessa apresentação de hoje. Um bom dia aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando toda semana pelo nosso canal do YouTube, da AME Planalto. E é muito bom estar aqui com vocês falando a respeito de um livro extremamente importante de Joana, extremamente importante, um capítulo importante para nós, né, acerca do significado do ser existencial. Nos primeiros sábados de cada mês, a partir do mês passado, nós iniciamos então o estudo do livro Vida, Desafios e Soluções, um livro de Joana de Ângeles, pertencente à série psicológica. E é importante que a gente fale um pouquinho a respeito desse livro e o porquê ele foi escolhido, porque nós sabemos que na nossa rotina do dia a dia, cada dia nós estamos frente a algum desafio, buscando alguma solução, contornar algum problema, buscando reavaliar as coisas que nos cercam. E, consequentemente, esse livro de Joana de Ângeles vem nos mostrar o quanto o ser integral, seja, o espírito encarnado, está vivenciando essas dificuldades ao longo das vidas sucessivas e, consequentemente, vivenciando a cada dia novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de crescimento, partindo, então, para enfrentar desafios e buscar as soluções necessárias para a superação desses desafios. Então, o intuito de Joana é exatamente esse. E quando nós falamos em Joana, e pensando também, né, pessoal, nessa tela rosa, né, que tem um motivo especial, nós adentramos o Outubro Rosa, então, enquanto encarnados, precisamos também falar da saúde da mulher, e o mês rosa é o mês de outubro, justamente lembrando a cada uma das pessoas que nos assistem que precisamos cuidar também do nosso corpo, nosso vaso de expressão do espírito nesta encarnação. Então, eu acabei não me atentando quando fiz isso, essa tela no início, mas hoje, revendo toda essa apresentação antes da gente começar, acabou me passando, então, a ideia de que estamos realmente no Outubro Rosa. Então, fica aí um convite, né, para que todas nós possamos cuidar da nossa saúde do corpo físico, enquanto estamos atentando também à saúde do nosso corpo mental. Então, quando nós lembramos de Joana, né, nós vamos ver 4 etapas da vivência de Joana ao longo das existências. Essas são as 4 que a gente conhece. Então, a primeira à esquerda, como Joana de Cusa, ao tempo de Jesus, foi aquela esposa do soldado romano, né, de um grande grau hierárquico dentro do exército romano, Cusa. Então, naquela época, as mulheres tinham seus nomes vinculados ao nome do marido, né? Então, Joana de Cusa. E ela, naquela oportunidade, escutando Jesus ao mar de Tiberíades, e nas várias vezes que ele fez esta caminhada de levar a palavra de Deus às pessoas naquela época, então Joana conheceu Jesus e já estava lá daquela época vinculada ao coração do Cristo, né? Então também pertenceu àquelas mulheres que seguiam os apóstolos, né? Que trabalhavam na seara do Cristo. E uma vez conversando com Jesus acerca, né, de um marido muito intempestivo, muito complexo, que não aceitava as propostas de Jesus, Jesus disse a ela, e ela queria saber como fazer para seguir o Cristo. E Jesus disse a ela que ela deveria ficar, então, na sua casa, cuidando do seu esposo, dos filhos que ela tinha. E foi isso que aconteceu. Então, o ministério de Joana de Cusa, a princípio, foi dentro de casa, à época de Jesus, até a morte do seu esposo. E, consequentemente, depois ela passou a cuidar de filhos de outras mulheres da sociedade da época, né, para um método de sobrevivência, mas nunca abandonou o seu apostolado de seguidora, né, do Cristo. Então, é importante sabermos dessa história. Um pouco mais para a época da Idade Média, Joana então renasce como Clara de Assis.
Então, todo mundo conhece a história de Clara e, consequentemente, uma fiel discípula de Francisco de Assis. E assim seguem até hoje na espiritualidade. Então, os trabalhos de Joana de Ângeles estão vinculados diretamente aos trabalhos de Francisco de Assis. E ela fundou, então, né, as Irmãs Clarissas, né? E também fez um papel importante na época, juntamente com Francisco, na Itália, de levar, então, a humildade verdadeira, né? Mas as conquistas da alma, acima de tudo, no seu trabalho, juntamente com Francisco de Assis, naquela época. Um pouco mais depois, ela reencarna, então, como Juana de la Cruz, no México, e uma mulher extremamente culta. Vocês estão vendo aí essa terceira imagem? Juana de la Cruz foi, a seu tempo, uma estudiosa de grandes temas da humanidade, né? Tinha conhecimentos de astronomia, de medicina, de várias formações específicas da ciência da época, e trouxe um grande conhecimento dentro da sociologia, da antropologia, e, consequentemente, teve grandes contribuições, como Juana de la Cruz, também freira, né? E depois, a última encarnação que nós temos conhecimento, Joana Angélica, aqui na Bahia, na época da independência do Brasil. Ela também, das poucas guerras que tiveram em solo brasileiro, em relativos à independência do Brasil, uma delas foi em Salvador, onde ela tinha, então, um convento, e ela era a soror desse convento, e ela, para defender as freirinhas, né, as noviças que estavam sob seus cuidados, neste convento, ela perdeu a vida, né, lutando, então, tentando impedir que os soldados da guerra entrassem no convento para poder usufruir e usurpar das freirinhas, né. Elas fugiram, então, por uma saída interna do convento, conseguiram fugir, escapar, mas o Joana Angélica, então, perdeu a sua vida nessas questões. E aí, exatamente esse modo de vestir é que ela hoje se consagra até hoje, né? Quando aparece, e nós vimos no filme, muito bem interpretado pela Regiane Alves, que, segundo Divaldo, extremamente parecida com Joana de Ângeles, né? E ela vem nos dizer na introdução desse trabalho, né, do livro Vida, Desafios e Soluções, que todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante. O que não seja conseguido em um momento, mediante a insistência saudável, será alcançado depois. Então, isso é importante porque a gente sabe que ao longo das nossas existências, assim como foi essas existências que nós apresentamos aí de Joana, que foram consagradas a uma insistência saudável de vida, esses atributos, essas conquistas, meus amigos, elas são adquiridas cada um a seu tempo. Mas o importante é que nós não nos esqueçamos o quanto que esse tempo se faz necessário para que nós trabalhemos nele, né? Então, grande parte da população mundial ainda nem sabe, nem se lembra que tem uma filiação divina, né? Mas não estão esquecidos, como o próprio Cristo colocou no seu evangelho, cada um será buscado para o seu redil, né? Então não existe uma ovelha perdida, todas estarão reunidas em algum momento no redil de Jesus. Então isso é importante e isso nos traz um alento, né? Uma sensibilidade importante para cada um de nós quando nós buscamos então esse tempo nosso. E ele precisa se iniciar, não vamos dizer imediatamente, mas o mais cedo possível, porque quanto mais cedo estivermos vinculados diretamente ao nosso propósito de vida, aos anseios do Evangelho,
mais felizes nos tornaremos, né? E isso Kardec trouxe imensamente descrito, não só no Livro dos Espíritos, mas em toda a sua obra. Lembrando, né, meus amigos, que hoje, 3 de outubro, nós comemoramos, então, mais um ano de nascimento do codificador. Nós vamos falar um pouquinho disso ao final. Então, é uma grande alegria falar hoje de Joana e falarmos também do aniversário natalício de Allan Kardec. Muito bem. Então, esse capítulo, o significado do ser existencial, tem 3 subtítulos que nós vamos abordar: objetivos da vida humana, conflitos pessoais, mitos, ilusão e realidade. Quando nós estamos falando de um ser existencial, nós estamos falando de cada vida nossa mesmo, né? Então, nós temos um objetivo enquanto espíritos reencarnados e sabemos que esse objetivo, ao final, ele vai ser expresso pela felicidade que nós temos de podermos nos conhecer e, consequentemente, vencendo as nossas dificuldades, estaremos objetivando, então, esse crescimento pessoal e, consequentemente, nos tornando espíritos felizes. Querendo ou não, a nossa terminação, a nossa destinação final é sermos espíritos felizes. Então, o Cristo, quando recebeu o nosso planeta para poder ser o seu governador planetário, e lá ele já era um espírito puro, há tantos milhões de anos atrás, passou também por esta caminhada, né? Não imaginemos Jesus como um espírito puro, nascido do nada. Ele conquistou as suas conquistas morais ao longo das suas experiências reencarnatórias. E assim nós também o faremos, né? Cada um de nós passa por conflitos internos. Esses conflitos, como nós vamos ver ao longo da apresentação, eles vêm a partir das nossas vivências anteriores, coadunados com a nossa vivência atual, né? E passamos muitas vezes a administrar esses conflitos de uma forma ilusória, pretendendo então uma felicidade que possa nos rodear de imediato e que muitas vezes passam pelas nossas dificuldades de enxergarmos os nossos nossas reais aquisições no campo da moralidade. E aí nós vivemos muitas vezes realidades deturpadas. Então, isso é o que Joana vem nos trazer nesse capítulo, nos chamando a atenção para esse significado da nossa vivência. Por que estamos aqui, como estamos, de onde viemos, para onde vamos e como nos portamos frente às dificuldades, se ainda estamos muito fora daquilo que é o real, ou seja, as verdades trazidas pela codificação dessa jornada gradual da conquista interior, né? Muito bem. Quando nós vamos falar no objetivo da vida humana, nós vamos trazer então uma frase de Joana logo ao adentrar o capítulo, que ela diz o seguinte: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo do desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Para quem observa a fala de Joana, parece um tanto rebuscada, mas não é. Os espíritos que já galgaram na escala evolutiva conquistas interiores, eles não têm uma maneira difícil de dizer. É porque esta linguagem advém desta conquista desses valores, então não se perdem em palavras ou significados dúbios. Eles são pontiformes. E Joana, como nós já conversamos anteriormente em vários momentos das apresentações de todos nós na AME Planalto, principalmente do nosso núcleo de saúde mental, que é a Patrícia e o Daniel, a gente sabe que Joana passou os últimos 55 anos no plano espiritual vinculados aos conhecimentos da psicologia e da psiquiatria. Então, ela coordenou as reencarnações de Freud e de Jung
justamente para que eles pudessem trazer esses valores já conhecidos no plano maior, advindos da esfera moral do Evangelho de Jesus, para que possamos, então, ao conhecermos, despertarmos em nós essa curiosidade. E por isso que ela fala que ninguém está na Terra se não tem uma finalidade. E a finalidade é conquistar, pela moralidade, atributos que vão nos ajudar nessa conquista interior acima de um valor moral, né? E, consequentemente, tendo este valor moral como base da nossa jornada, nós vamos conseguir, através dos erros e acertos, caminharmos a passos seguros, né? Então, é importante que toda essa conquista desses valores venha através do nosso livre-arbítrio. Quando nós estamos frente a algumas dificuldades, nós vamos optar por um caminho mais largo, que é a porta larga, ou por um caminho mais estreito, que é a porta estreita, trazida por Jesus no Evangelho. E daí, quanto mais larga é a porta, mais chance nós temos de errar, de nos equivocar. Quanto mais estreita é a porta, mais esse caminho nos exige. Muitas vezes, suores e lágrimas vão estar presentes para essa conquista. Então, as coisas não acontecem de uma maneira aleatória, tudo tem um motivo. Então, nós, como espíritos, ainda muitas vezes atrelados àquilo que é bom para nós, na visão ainda egóica, egoísta, nós estamos ainda errando, então estamos muitas vezes optando pela porta larga, né? E daí essas conquistas da porta estreita, elas vão aparecendo de vez em quando ou de vez em sempre no nosso campo da consciência, e aí nós fazemos a escolha daquilo que nós achamos que é correto. E muitas vezes nem sempre aquilo que nós achamos que é correto é o real valor que precisa ser dado para aquelas dificuldades ou buscar uma solução para superar essa dificuldade. Além disso, o outro objetivo que Joana coloca muito bem nessa primeira parte é que existe uma caminhada do princípio inteligente na evolução individual. Ou seja, o princípio inteligente é o espírito. Então, Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos esta caminhada do princípio inteligente, desde quando ele passava pelas manifestações físicas, até quando ele foi refinando essa maneira de manifestar e de se mostrar presente através da psicofonia e da psicografia, que é a parte refinada da mediunidade. Então, o princípio inteligente caminha nesta evolução, nessa jornada, adquirindo valores cognitivos, que é extremamente importante para que nós possamos entender como caminhar dentro da seara moral. E isso faz parte da lei de progresso, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O que é importante fazer um parêntese aqui, meus amigos, é que Joana é extremamente fiel a Kardec. Nada do que Joana fala na sua obra, seja na obra da série psicológica, seja na obra comum, ela vai fugir aos princípios trazidos pelo, como diz ela, o insigne codificador. E mais do que isso, extremamente fiel a Jesus. Não é por acaso que ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo um capítulo importante acerca dessa objetivação do ser humano. Então, faz parte, sim, dos espíritos da codificação, Joana de Ângeles. Então, nunca poderemos falar de Joana apenas pela visão daquilo que a materialidade nos traz, dentro de uma visão extremamente material. Mas precisamos sim falar de Joana quando nós estamos vinculando Joana à codificação e também ao Evangelho do Cristo. Além disso, Joana vai dizer que essas aquisições cognitivas e morais, elas vão passar inicialmente pelo pensamento primário do ser. Então, lá no início da nossa vida, enquanto seres vivos, e não estou falando do ser humano, nós vamos falar dos instintos e dos automatismos que cada um de nós conhece. Uma célula isolada, ela vive num automatismo da regulação interna das suas organelas citoplasmáticas, como uma criança vive
no início da sua vida, através dos seus automatismos e do seu instinto, e que isso carrega ao longo da vida do ser humano acerca daquilo que a gente reage automaticamente ou instintivamente a determinadas situações. Então, nós saímos de um micro para um macro e, consequentemente, nós vamos ter isso embutido na nossa vida. Lembrando que André Luiz, lá no capítulo 3 no livro No Mundo Maior, traz, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, esses automatismos, esses instintos, dentro do capítulo da casa mental, mostrando para nós como o ser humano reage de uma forma instintiva até a forma consciente na tomada de decisões. E é o que Joana quer trazer para nós. Além disso, ela vai dizer, a partir desta questão do instinto e dos automativos, que o ser espiritual, o princípio inteligente, ele passa por uma saga evolutiva, muitas vezes dolorosas, que podem desencadear angústias, às vezes a criatura pode embrenhar-se pela violência, pelas sensações da desesperança, do desespero, pela amargura, e isso vai reverberando de uma forma tão intensa na vida daquele ser. Nós estamos falando não na visão comunitária, mas sim na visão individual, que vai, ao longo do tempo, vivenciando aquelas situações, vai vivenciando aquilo que Joana chama de arquétipo. Arquétipo nada mais é do que os modelos e paradigmas instituídos na vida individual de cada um pela vivência sequenciada e repetitiva dentro dessas sensações, dessas percepções, dessas emoções vinculadas à natureza psíquica humana. E, consequentemente, esses modelos, esses paradigmas, vão exercer grandes influências no comportamento psicológico durante várias existências corporais, assinalando a marcha ascensional. O que ela quer dizer com isso? Que quando nós estamos embrenhados numa monoideia, num modo viventes único, vivenciando essas angústias, vivenciando esse modo de ser, este modelo, este arquétipo, isso vai de uma forma ou de outra, quando nós passamos de uma vida para outra, ou dentro de uma própria vida, modular as nossas reações e, consequentemente, isso vai alterando para mais ou para menos o nosso viver psíquico e, consequentemente, a nossa psique rastreia ou individualiza o nosso modo viventes, as nossas ações. Então, como nós dissemos no início, Joana diz que a criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. Ou seja, o princípio inteligente, o ser espiritual, nessa vivência sequencial das vidas, aprendendo a superar as dificuldades internas e, consequentemente, superando as vivências externas dentro daquela comunidade que ele está inserido, a probabilidade maior e a finalização do seu modo de aquisição desses valores ao longo das jornadas evolutivas é ser um espírito feliz. Por isso que ela está dizendo que a criatura está fadada à felicidade. Além disso, tudo isso que move essa superação, muitas vezes passa por processos dolorosos. Quantos de nós não temos vivenciado através da dor, através daquele pensamento, muitas vezes introspecto, de conquistas através da dor, dessa superação dessa individualidade, em que está vivendo problemas para poderem ser superados. Então, ela diz que a dor que hoje a comprime, ou seja, comprime o ser espiritual ou esta criatura, é carmartelo. O que é carmartelo? A gente foi no dicionário e buscou. É um instrumento semelhante ao martelo para quebrar ou demolir alguma coisa. Então, a dor ela é um instrumento de estimulação para que a criatura saia da situação que propicia este desagradável fator de perturbação, que é o que Joana de Ângeles vai trazer em outros livros da sua coleção psicológica, é quando o ser perde essa desilusão através da dor. Então, ele passa a buscar pelo mecanismo da dor, ou vivencia esta dor nessa autossuperação.
né? Quando a gente coloca ao longo dessas experiências, né? Desse trabalho que a doutrina espírita nos traz de autoconhecimento, a criatura chega muitas vezes pela dor ou pelo amor. Então, a dor, ela é um instrumento potente para que nós possamos vivenciar essa conquista interior. Então, quando nós vamos avaliar, fazer um comparativo entre Joana de Ângeles, André Luiz e o codificador, nós vamos ver que a vida do ser humano, ela é conquistada gradativamente, né, a partir das fases anteriores da evolução trazida pelos critérios de Darwin. Então, se nós formos observar nesse modelo, desse desenho do sistema nervoso central, que está dentro do nosso crânio, nós vamos ver que nós vamos ter essa área aqui, bem inferior, ela é relacionada com os automatismos, né? Então, que André Luiz, né, e Calderaro, e no mundo maior, chama de cérebro reptiliano, ou seja, é um cérebro que vai trazer essas conquistas, né, dos automatismos, e à medida que o ser humano vai evoluindo na escala filogenética, ele vai ampliando o seu sistema nervoso central para o cérebro motor, onde estão as emoções, onde estão as sensações e as percepções da vida comum, e também, posteriormente, esse cérebro evolui para o córtex pré-frontal, que está aqui na área da nossa testa, né? Então, a gente vê que o sistema orgânico, os sistemas orgânicos da nossa escala evolutiva evoluem junto conosco. E ao evoluir junto conosco, eles vão trazer uma progressão tanto na escala filogenética dessa evolução dos órgãos, quanto na aquisição dos conteúdos cognitivos. E se nós formos olhar a partir não só da materialidade, mas também dessa questão espiritual, nós vamos ver que do cérebro reptiliano, passando pelo cérebro motor e chegando nesse córtex pré-frontal, nós vamos ter progressões das aquisições morais. Engraçado que a gente pensa que a doutrina espírita, né? Muitos pensam que é apenas uma questão religiosa, mas nós vamos ver que quando Calderaro, em 1947, falou acerca desses andares da casa mental, então ele vai colocar esse cérebro reptiliano, né? E este cérebro motor e o córtex pré-frontal como se fossem andares de uma casa. Dr. Paul MacLean, nos Estados Unidos, em 1970, traz então a informação do cérebro trino, colocando essas etapas evolutivas do sistema nervoso central dentro de um processo normal de conquistas do ser humano, né? Então, quem estuda neurofisiologia vai ver que o Dr. Paul MacLean, ele é um nome extremamente importante dentro da neurofisiologia, porque ele vai colocar esses andares desses cérebros vinculados, então, com as conquistas evolutivas materiais do ser humano, passando pelas essas conquistas ao longo da escala filogenética do sistema darwiniano, então, ele vai trazer que a criatura também evolui, né? E quando nós juntamos Calderaro com Paul MacLean, nós vamos ver que eles casam essas informações. Um em 1947, através da psicografia de Chico Xavier, e outro em 1970, estimulando esses modelos. E é assim que caminha. Não é o espiritismo que tem que estar próximo da ciência, é a ciência, querendo ou não, vai chegar às conquistas e às informações que os instrutores de André Luiz e Joana de Ângeles, então, traz para a gente, né? Então, isso é importante, isso é realmente fascinante quando a gente fala desse modelo médico-espírita. Muito bem, Joana, então, vem trazendo para nós, ao longo desse capítulo, que quando a criatura passa por essas conquistas evolutivas e passam por essas conquistas das aquisições morais, a destinação final é ser um espírito feliz. Então, à medida que nós vamos ganhando essas compensações e essas aquisições dentro dos princípios morais, nós vamos melhorando o nosso grau de felicidade,
de conquistas interiores, descobrindo quem nós somos. E daí nós começamos a abrir esse leque para o outro, né? Então, ela vem dizendo, compreendendo por fim a grandeza do amor. Aonde nasceu esse amor? Esse amor vem sendo trabalhado pelo ser humano à medida que ele vai conquistando internamente e conhecendo-se, né? Então, compreendendo por fim a grandeza do amor, alça-se as acumeadas do trabalho pelo bem geral, empenhando-se na conquista de si mesmo, do seu próximo, da vida em geral. Tudo quanto pulsa e vibra interessa-lhe, retira-a da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo que se expande e se harmoniza em um hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física, transitória e experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. O que Joana está dizendo? Que esses automatismos que nós vimos na nossa escala evolutiva foram bem compreendidos, trabalhados dentro de si, em busca desse conhecimento do ser interior, com suas dificuldades e com as suas conquistas, e com essas conquistas vão adquirindo caracteres dentro da moralidade e, consequentemente, expressando-se de uma forma maior ou menor de amor. Este trabalho interior visa, então, a busca daquilo que é bom para ele, mas que também é bom para aqueles que o cercam, é o que ela chama da vida em geral. E, consequentemente, isso vai se tornando de uma forma tão intensa, desde um trabalho simples, pequeno, até um trabalho maior, em que a criatura se predispõe, isso faz com que ela eleve a sua percepção da realidade, e isso lhe traz felicidade, isso lhe traz amor, isso lhe traz conquistas, não só para ela, mas para aquele grupo que está junto com ela, vivenciando essas experiências. Então, meus amigos, importantíssimo, quando nós estamos vendo o trigo, e tem a questão da separação do trigo e do joio, nós vamos ver que o que vai definir este trigo interior em nós é exatamente essa autopercepção, para que isso traga uma harmonia interior e, consequentemente, a melhoria do nosso trânsito ao longo da nossa vida. E quando nós estamos avançando nesses conhecimentos, Joana vai dizendo, certamente na pauta dos objetivos e do sentido existencial, constam as realizações sociais, econômicas, artísticas, culturais, religiosas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais. Entretanto, não são exclusivas, metas finais das buscas e das lutas, desde que o ser se transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver, levando seus programas de elevação gravados no imo profundo. O que Joana vem dizer, então? É exatamente aquilo que ela trouxe na introdução. É esse buscar do autoconhecimento, sabendo que a vida é um contínuo. O que desaparece é o corpo físico que nós vivenciamos nesta vida. Mas teremos um corpo novo quando nós voltarmos no projeto e na programação reencarnatória. E daí, esses objetivos, eles continuam ao longo desse contínuo da vida. Não é porque nós desencarnamos que viramos outra possibilidade de existência. Continuaremos sendo nós mesmos. Então, essas conquistas também são metas que são conquistadas no plano espiritual, enquanto da nossa vivência no plano dos espíritos. E Joana continua: lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se, superando-se quando possível, enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos seus passos, eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. Olha a receitinha de bolo que Joana nos deu. Lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se o quanto possível, superando-nos.
enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que tudo é um grau de ascensão gradativa, escalonada. Por isso a importância deste autoconhecimento. Não adianta, gente, as reformas, elas têm que vir de dentro para fora. Não adianta querer uma sociedade justa, não adianta querer que todo mundo seja igual, que não tenha divisão de castas, não adianta buscar, nós mulheres, né, colocar o feminismo e as conquistas feministas acima de qualquer situação e de qualquer exemplificação daquilo que a materialidade nos traz, se nós não temos isso vibrando em nós realmente, né? Então, as conquistas exteriores dependem da conquista interior. Por que nós vemos, então, um mundo de provas e expiações aí tão pungente no dia a dia em pleno século XXI? Porque ainda estamos muito voltados para a nossa característica e a nossa função egóica, ou seja, é o eu interior ainda pleno do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua vaidade, que, como Kardec coloca para nós, são os grandes males da humanidade, né? Os espíritos da codificação deixam isso bem claro. Por isso que não tem como nós termos socialmente iguais, porque as individualidades, o princípio inteligente, o ser espiritual, ainda não conquistou-se. Então, não adianta querer uma sociedade igualitária, igualar todo mundo por baixo, né? Como alguns pensamentos políticos tentam colocar aqui como certo. Não, não. Kardec, lá em Obras Póstumas, quando ele fala da fraternidade, da igualdade, da liberdade, ele fala o seguinte, que nós só teremos uma sociedade igualitária quando todos os espíritos estiverem com as mesmas realizações internas e quando nós, à medida que vamos caminhando um conjunto de indivíduos nessa direção, é que nós poderemos usufruir das benesses sociais, né? E isso é verdadeiro, porque o espírito forma uma comunidade de espíritos que forma um escalonamento global de espíritos viventes. E daí, apenas esse autoconhecimento vai buscar, então, esta igualdade, essas realizações sociais, econômicas, artísticas, culturais e religiosas, para que este mundo seja de conquistas interpessoais, né? Entre um e outro. Então, enquanto eu não olhar para o outro como se fosse olhando para mim, essas buscas, elas são pequenas, e esses achados são menores ainda, né? Muito bem. Passando para a parte segunda do capítulo de Joana, ela vem falando então dos conflitos pessoais. Então ela inicia dizendo: é certo que o espírito renasce onde se lhe torna melhor para o processo da evolução. Como todavia ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defronta fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores e discernimento para superá-los e livre de toda constrição restritiva à sua liberdade, avançar com desembaraço na busca da sua afirmação planificadora. O que Joana está querendo dizer? Que os conflitos que nós trazemos internamente, adquiridos muitas vezes em vivências anteriores e não resolvidos lá, eles vão passando à medida que o ser humano vai vivenciando as suas experiências encarnatórias e quando vivenciando essa experiência reencarnatória num planeta de provas e expiações, ao contrário de que muitos acham que nós estamos aqui sofrendo porque estamos passando, por exemplo, por uma restrição física, por um transtorno mental, por um revés financeiro, por termos perdido tudo, por termos perdido família, porque estamos no meio da pandemia e todo mundo está aí com medo de que o vírus chegue e roube sua vida. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para reparar, para conquistar experiências novas para o desenvolvimento das aptidões interiores. E com isso faz com que o ser, ele cresça, e isso é, como Joana coloca, uma proposta educativa.
Não tem nada desperdiçado, gente, nessa vida. Tudo acontece para o nosso crescimento individual. É um crescimento do espírito. Então, à medida que nós começamos a nos conhecermos e fazermos novas opções, entrarmos mais, direcionarmos mais a nossa vida em direção à porta estreita, mesmo que todo mundo fale contra, essas aptidões elas vão sendo conquistadas e isso vai nos trazendo aprendizado. Não é nada colocado na nossa vida que não seja necessário, e a providência divina sabe disso. O que nós entendemos então por conflito? É uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, um choque, um enfrentamento. Então, esses enfrentamentos pessoais, eles são necessários para a conquista educativa do espírito, né? Quando nós observamos essa roda viva de criaturas, né, uma escultura belíssima, né, de criaturas posicionando frente a essa nova vivência, tendo influenciando nela mesma fatores internos e internos da gestação, já começa dentro do ventre uterino, né? Passando inicialmente por uma programação reencarnatória. Quando nós temos, depois que nascemos, a família e os familiares atuando de forma direta ou indireta na nossa vida. Temos um background, que é o passado espiritual de cada um de nós, trazendo esses conflitos internos. Trazendo também, nesta vivência, conflitos da vida presente. São esses reveses que a gente passa no dia a dia, pressionados pela sociedade, pressões econômicas, pressões culturais, e olhando para um futuro. Muitos de nós, e vocês estão vendo que nessa escultura são todas essas esculturas iguais, esse feminino é todo igual, ele está numa roda viva. Tudo isso faz com que, querendo ou não, tendo consciência ou não, sendo espírita ou não, nós vamos passar por este trabalho interno. E, consequentemente, isso vai desencadear em algum momento alterações emocionais, alterações comportamentais, que é o que nós chamamos dos transtornos psíquicos. E isso faz com que nós vejamos, de acordo com essas vivências que nós estamos experienciando internamente, nós tenhamos uma lente para ver o mundo. Então, essa visão do mundo do ser espiritual utiliza-se, então, a lente que ele traz ao longo das suas vivências, que é o que nós chamamos da roda viva da existência. Então, pensando que isso leva a uma complexidade de fatores que atuam em cima do ser individual, do ser humano, tendo a sua visão espiritual e a lente com que ele consegue experienciar esses momentos da vida física, e tendo todos esses fatores internos e externos influenciando nesta vivência, nós vamos ver onde todos esses pés se reúnem, processos de aprendizados, né? E isso, dependendo de um caminhar mais adequado ou menos adequado, as nossas alterações emocionais ou comportamentais frente a determinados problemas vão dizer quem somos, né? Vão dizer em que caminhos estamos. Então, aquele ditado, diga quem. Ah, esqueci agora, pessoal, mas aquele ditado que fala, né? Diga com Que quem nós tu só andas que eu vamos. te direi quem és, né? Pronto, o próprio, Patrícia. Então, quando nós observamos isso, nós vamos ver que nós precisamos ver quem somos para saber para onde nós vamos e quem nós aglutinamos ao nosso lado. Então, é importantíssimo esse autoconhecimento, né, pessoal? E é isso que Joana vem nos ajudar. Então, ela fala que a função da psicologia, ao penetrar o âmago do ser, concorre para o desalgemar dos conflitos e heranças infelizes que lhe pesam na economia emocional. Então, quando nós estamos frente desse dilema, dessas várias pressões e nós não damos conta, é exatamente os nossos colegas, né, os nossos amigos que trabalham nesse sentido, no caso nosso aqui a Patrícia, que vai fazer com que nós descortinemos, né? Nós nos
automodelamos quando conhecendo esses conflitos internos, essas heranças infelizes, e vamos trabalhando nesse processo do reajustamento emocional. Isso faz com que essas resoluções dos conflitos do passado e atuais do ser espiritual, eles sejam modelados, eles sejam retrabalhados e sejam ressignificados. A partir do momento que são ressignificados, não é mais conflito e, consequentemente, passa a ser um aprendizado do espírito. Tudo isso, mais uma vez, concorrendo para o nosso autoconhecimento. Muito importante, gente, muito importante que nós nos fixemos a isso. Muito bem, caminhando já para o final, Freud, como diz a própria Joana de Ângeles, né, o insigne Freud, né, Sigmund Freud, diz o seguinte: na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. Muito bem, a encarnação de Freud e de Jung, nós sabemos que foi orientada por Joana de Ângeles. Mas eles, no caso Freud, se perdeu porque ele não trouxe o conhecimento e levantou, porque já existia, né? Ele é de 1856, Livro dos Espíritos, 1857. Então, ele na sua juventude, na sua vida acadêmica, ele já tinha, então, um conhecimento, então, o mundo já conhecia, né, para aqueles que estavam afeitos, a codificação, essas questões que traziam, então, direcionados para o autoconhecimento do espírito, né? E como direcionada para a Joana de Ângeles, nossos amigos lá da AME Rio Grande do Sul, eles sempre falam, né, que Sigmund Freud se perdeu quando ele colocou as questões da libido. Gente, libido para a psicologia e para a psiquiatria não é exclusivamente sexualidade, é energia psíquica, tá? Então, quando Freud direciona as questões da libido, e ele falando que no conflito neurótico está sempre um problema relacionado com a libido, nós precisamos ler essa frase da seguinte forma: na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da energia psíquica. E aí você amplia, né? Então, nós temos uma tendência de focar apenas na parte da sexualidade. Não é. É da energia psíquica do ser. E Joana comenta: não se pode descartar essa manifestação recalcada da libido, ou seja, da energia psíquica, nos diversos comportamentos perturbadores que afetam a criatura humana. Isso porque, remanescente das suas experiências coevas, ou seja, contemporâneas, o ser renasce sob as injunções das condutas pela qual transitou. Ou seja, que um conflito da criatura por problemas emocionais atuais tem a sua raiz nos problemas das suas energias psíquicas, dos seus erros, dos seus aceitos, das suas dificuldades de leitura, das vezes que ele burlou as leis morais, e isso vai trazer nessas experiências atuais nada mais, nada menos do que uma transição daquilo que ele veio fazendo ao longo das suas vidas sucessivas. Então, ninguém sofre à toa. Cada um sofre de acordo com aquilo que ele trouxe na sua bagagem de erros e acertos. E a experiência reencarnatória, como Kardec nos coloca, ela é necessária. E como diz Joana de Ângeles, nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para burilamento espiritual. Então, se a gente pensa melhor, age melhor, se conhece melhor e a partir desse autoconhecimento fazemos escolhas melhores, a nossa vida nada mais é do que uma trajetória melhor do que foi até então, né? Isso é fácil da gente compreender. E isso traz como exemplo o complexo de Édipo, o complexo de Electra. O que é o complexo de Édipo? Complexo de Édipo, em palavras muito simples, é quando um filho se apaixona por uma mãe. Então, nesse complexo de Édipo, o que nós temos aí? Dois espíritos apaixonados. Quem não nos garante que eles foram marido e mulher em vida passada e nutriam por si grande amor? Não é verdade? No complexo de Electra, quando nós temos, então, pais e filhos em relações incestuosas.
Quem nos garante em vidas passadas que, não transgredindo a lei moral, utilizaram dessa sexualidade de uma forma muito iatrogênica? E trouxeram, então, para essa vivência, problemas outros. E ela coloca outros exemplos, né? Joana coloca outros exemplos para a gente poder entender essas perturbações. Complexos de inferioridade e superioridade. Espíritos que tinham, então, um passado espiritual dominador e tinha quem nos obedecesse, né? Quadros fóbicos. Quando nós passamos por cicatrizes no mundo espiritual inferior, temos em nós guardadas essas vivências em zonas umbralinas extremamente complexas, em que a criatura traz esses quadros fóbicos de uma maneira que aparece do nada e não e às vezes pequenas situações de fobias sociais vão desencadear quadros extremos, nada mais é do que uma releitura de um passado espiritual. A claustrofobia, que é essa questão do medo, que tem aquela sensação de morte imediata e aparente, criaturas que muitas vezes foram enterradas vivas em passados anteriores, né? A agrofobia, o que é isso? É um transtorno de ansiedade global desencadeado após uma crise de pânico, né? Ou seja, nós vamos pensar nas mortes coletivas, em que espíritos morriam coletivamente, não sabiam da onde que o evento ia acontecer, e quando ele via, ele já tinha desencarnado, e isso desencadeia esses transtornos psíquicos, né? As psicoses depressivas, trazendo aí a consciência de culpa e repercutindo, então, no sistema nervoso central, através dos desequilíbrios dos neurotransmissores cerebrais, né? E as obsessões compulsivas, quando nós vamos observar espíritos que tiveram graves condutas no passado relativos ao descaso à dignidade humana. Isso, de alguma forma, vem trazer estas obsessões imediatas, né? E às vezes a gente vai ver que o agente deflagrador de tudo isso daí são coisas pequenas, mas que dá um start no campo mental do espírito e, consequentemente, ele vai trazer estas funções, essas perturbações interiores, esses conflitos interiores e, consequentemente, desencadear esses processos. Então, Joana vem dizendo o seguinte: quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz em si mesmo. Ou seja, quando nós, enquanto pais, enquanto cooperadores familiares, né, ou cuidadores, em que nós vamos trazer nas experiências da vida familiar uma educação levando em consideração o espírito, o homem integral, que é o espírito encarnado, nós vamos ver que muitas dessas perturbações são abalizadas e são minimizadas pelas reais e espontâneas vivências do amor em família, né? Desses laços familiares íntegros que são cultivadores de esperança, de aspirações elevadas e que consegue a criatura muitas vezes superar essas heranças doentias que ele traz em si mesmo, né? Então, o nosso papel como pai e como mãe é observar a natureza do ser que está à nossa volta e, conseguinte, buscar as modulações para a melhora disso tudo. Caminhando então para o final, nos mitos, ilusão e realidade, que Joana traz na terceira parte desse capítulo, o que é mito? Primeira coisa, nós temos que entender o que é isso, né? O mito, então, ele é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas ele evolui com as condições históricas e éticas relacionadas a uma dada cultura, que a procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo do ser dos personagens a origem das coisas. Por exemplo, mitologia grega vai trazer então os deuses, os semideuses,
né? Caminhando então para os magos, fadas, fantasmas, crendices na nossa sociedade atual. Então, a psicologia analítica, principalmente a psicologia de Jung, que é onde traz então Joana a fundamentação do seu trabalho, né, juntamente com Jung, buscar, então, esclarecer essas dificuldades interiores da criatura dentro de uma avaliação psicológica através dos mitos, através de criaturas que fizeram parte em algum momento da, é, da nossa vivência da humanidade, em que esses mitos vão trazer características psicológicas importantes que podem, de alguma forma ou não, ajudar no esclarecimento diagnóstico, mas principalmente nós vivenciando na nossa vida essas imagens simbólicas, né, de mitos, né, e que consequentemente fazem parte desta nossa não adequação à nossa vivência real. Então, Joana começa dizendo: soterrados, mas não mortos, os mitos estão no alicerce do inconsciente, sempre prontos a tomarem de assalto a casa mental e o campo psicológico, levando o indivíduo a fugas ocasionais por intermédio dos sonhos acordados da fertilidade imaginativa. A vida para essas pessoas passa a ter o seu lado de realidade e pleno, embora todas as suas aspirações estejam centradas no mundo do encantamento, certas de que, em um momento para o outro, tudo se alterará e viverão felizes para sempre. Essa ilusão de que a vida física é o todo, a proposta essencial do existir, produz terríveis conflitos, porque, confiando com total dedicação no mundo material, as próprias injunções do desenvolvimento do ser apresentam-lhe a fragilidade estrutural em que se apoia, e isso produz-lhe desencanto, dor e desfalecimento dos ideais. Então, por que é tão difícil, meus amigos, a gente passar pela porta estreita? Porque na porta larga nós podemos viver um mundo de encantamentos. Não só da vida material, mas do nosso encantamento interno, né? Muitas vezes nós fugimos da nossa personalidade, daquilo que é necessário ser trabalhado nessa vivência atual, para que nós busquemos aquela sensação de felicidade irreal, felicidade inexistente. E é isso que a psicologia analítica de Jung vem mostrar que, estudando estes mitos, passando por um propósito de desilusão do ser, nós conseguimos ajudar a trabalhar, a ressignificar essas fugas que cada um de nós apresenta ao longo da existência, e lembrando que isso não é anormal, isso faz parte desse processo de ganho, de aprendizado espiritual, que a criatura em algum momento cansa daquilo e ela começa a ver-se como ele realmente é. Então, essa fertilidade imaginativa, isso cessa, passando a dar vazão para uma vivência real da criatura. E, consequentemente, perde-se o encantamento e a pessoa foca na sua real vivência e naquilo que ela precisa de buscar interiormente. Então, na perspectiva junguiana, o estudo do material mitológico presente na história da humanidade é fundamental para um olhar mais profundo do ser humano. Isso se deve ao fato do mito expressar histórias simbólicas que transmitem imagens significativas que tratam da verdade dos homens de todos os tempos. Ou seja, através dessas histórias com E não histórias com H, né? Então, essas vivências transitórias da vivência do ser humano, ele é buscado muitas vezes nessas fugas psicológicas. Então, na perspectiva de Jung, isso faz parte de um processo de aprendizado e, consequentemente, ele é fundamental para que nós possamos olhar mais profundamente o ser e fazer com que ele busque esse autoconhecimento. Então, essas imagens, né, do inconsciente individual, que é onde está focado essa questão dos mitos, nessas fugas psicológicas, elas estão sob a tutela do inconsciente coletivo. Então, Jung coloca, e depois a Patrícia pode nos
acrescentar que Jung coloca que todos nós, passando por essa questão desses padrões, desses arquétipos construídos dentro da coletividade, desses paradigmas, desses modelos dentro da coletividade, ele vai se refletir diretamente nessas questões do inconsciente individual, ou seja, é o padrão coletivo repercutindo no padrão individual. Exemplo, a psicosfera do planeta. Como essa psicosfera de medo, de insegurança que nós estamos vivendo agora na pandemia, repercute em cada um de nós de uma maneira diferente ou igual, né? Então, os números de transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos esses transtornos psíquicos, depressivos, tudo isso faz parte de um contingente global que repercute imediatamente no contingente específico da criatura, né? Então, o que Jung vai dizer para nós que essa imagem do inconsciente individual, essas várias formas de se auto-identificar, está sob a tutela também do inconsciente coletivo. E Joana, então, vai dizendo para nós: transitar da ilusão para a realidade é imperativo para a aquisição da harmonia pessoal, da felicidade íntima. Buscar o apoio do conhecimento, a fim de discernir o que é ilusório e o que é verdadeiro, o que tem estrutura resistente ao tempo e às transformações culturais, e aquilo que apenas engoda, oferece ensejo de amadurecimento psicológico de realização interior. Ou seja, quando nós buscamos esse autoconhecimento, essa harmonia pessoal, apesar das dificuldades de autossuperação, ela vai trazer de uma forma emblemática menor ou maior sentimentos de felicidade pela conquista interior. E isso faz parte do amadurecimento psicológico e a realização do ser. E ela segue: com essa determinação, os apegos perturbadores, os ciúmes injustificáveis, as angústias da ansiedade sem sentido, as decepções infantis ante os acontecimentos normais do desenvolvimento dos fenômenos, cedem lugar à libertação de pessoas, coisas e prazeres que, embora sejam modificação para viver, não constitui a única razão da vida. Então, aí a gente lembra daquela frase, o importante é o ser e não o ter. Porque tudo isso daí, ciúme, ansiedade, as decepções das crianças frente às frustrações e principalmente a fuga que nós temos dos acontecimentos que acontecem na nossa vida, buscando outros caminhos, tudo isso é transitório. Apesar de ser um motivo para que a gente possa viver na materialidade, é transitório e não constitui a realidade da vida, né? Não é a única razão da vida. Tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo, eliminar os fatores de perturbação que tornam a existência insuportável. Às vezes, fundamentar o conhecimento por meio das experiências são opções ao alcance de toda pessoa lúcida que pode conseguir o desejado através do esforço empregado para tanto. Então aí, meus amigos, quando nós buscamos esse autoconhecimento, tudo isso para nós passa a ser dispensável, né? O ter é transitório, o permanente é o ser. Então, quando nós começamos a abrir o nosso campo mental para essas conquistas individuais, tudo isso nós vamos ver que nós conseguimos superar, né? É como Joana colocou lá na introdução que nós lemos. Se não conseguimos agora, em algum momento nós vamos conquistar essas realidades individuais. Então, não tem ninguém aí perdido na vida, né? Nós estamos simplesmente em busca de nós mesmos. E finalizando, Joana, então, conclui o capítulo. Aceitar os indivíduos como são, eliminando a hipótese de que são perfeitos, deuses ou semideuses no panteão da ilusão, funciona como termômetro para o equilíbrio da emoção em torno da realidade da vida humana. Nem paixão, nem abandono diante da vida, mas consciência de como bem viver no relativo tempo terrestre. Então, finalizando, meus amigos,
Nós precisamos aceitar como os outros são, com as suas dificuldades, com os seus erros, com as suas ilusões, assim como nós aceitamos a nós. Mas vai chegar um momento em que esse termômetro da ilusão, vivenciando na ilusão da vida, ele dispara o seu cronômetro e, consequentemente, nós começamos a buscar aquilo que é importante para nós, aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que é importante para a realidade. E daí, quando nós não nos sentimos, então, iludidos, mas sim desiludidos, ou seja, saindo dessa fase de vivência psicológica, numa idealização e partindo para o nosso real, nós com certeza buscamos esse bem viver no relativo tempo terrestre. Então, Joana é muito enfática, assim como Emmanuel, assim como os instrutores de André Luiz, assim como o próprio Kardec. Precisamos buscar vivenciar a nossa existência com as nossas dificuldades, mas é necessário o esforço, não, antes do esforço, é necessária a vontade, depois a persistência no esforço para buscar essa melhoria interior. Se não fizermos isso, dificilmente nós conquistaremos essa jornada evolutiva em caminho curto. Lembrando que curto dentro da eternidade, para nós, é muito tempo. Mas, à medida que nós vamos burilando este ser existencial, buscando o seu significado, nós fazemos então esse trabalho dessa corrida contra o tempo, entre aspas, mas buscando compreender quem nós somos. Então, assim, meus amigos, convido então para que a gente possa adquirir essa obra de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, que ela traz um contexto, uma linguagem dentro da série psicológica, uma linguagem bem adequada à grande maioria de nós que somos leigos nesta realidade da psicologia, mas importantíssimo para que a gente possa caminhar dentro dessa busca interior de nós mesmos. Então, muito obrigada a todos, que possamos ter um sábado abençoado, que possamos iniciar este mês aproveitando esta questão hoje do aniversário, né, de nascimento de Allan Kardec, Hippolyte de Leon, Denis Rivaio, em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. E para quem gostaria de buscar, conhecer os bastidores da codificação, né, do trabalho de Allan Kardec, nós sugerimos esses 3 livros, né? 2 do Adriano Calzone, que é esse Em Nome de Kardec e Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, e do Marcel Souto Maior, onde foi baseado o livro, o filme de Kardec, que nós vimos no ano passado, né? Kardec, a biografia. Então, Allan Kardec, que trouxe para nós esta codificação abençoada, nosso agradecimento e a nossa gratidão por termos esta oportunidade, através desse intercâmbio com o mundo espiritual, pelas várias obras que perpassam de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, a busca desse conhecimento interior. Então, um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, e aqui eu termino a nossa apresentação. Muito obrigada.